Olá pessoal, nós estamos num mundo onde a transição energética se mostra muito importante. A gente tem inúmeras discussões sobre a sociedade do petróleo, a civilização do petróleo, como ela já está obsoleta, e precisamos tomar medidas para que haja sustentabilidade no futuro, e a questão energética, ela urge em se discutir. E se a gente observasse e talvez criasse a possibilidade de cobrir a região do deserto do Saara de painéis fotovoltaicos. Será que a gente conseguiria produzir energia que fosse suficiente para o mundo ou para o continente africano, para a Europa? Quais seriam as possibilidades de se produzir energia com painéis fotovoltaicos de energia solar dentro do deserto do Saara, dentro dessas possibilidades que a gente tem naquela região do ponto de vista natural? Bora dar uma olhada, reagir a um vídeo falando sobre isso e comentar, fazer uma análise a partir dessas possibilidades. Então, bora olhar. Em um mundo com escassez de combustíveis fósseis, painéis solares podem ser a solução sustentável para o nosso problema de energia. Mas isso vem também com algumas questões. Por exemplo, fazendas de painéis solares são enormes e precisam ser instaladas onde existe muita luz solar. Já pensou se existisse um lugar assim, um terreno imensurável, sem ser utilizado, com luz solar garantida todos os dias? Poderíamos cobrir um deserto inteiro com painéis solares? Será que isso seria o suficiente para entregar energia ao mundo inteiro? E isso é o que aconteceria se o deserto do Saara fosse coberto de painéis solares. Se cobríssemos apenas 1,2% do deserto do Saara com painéis solares, poderíamos gerar energia suficiente para atender a demanda do mundo inteiro. Mas como superaríamos os obstáculos geopolíticos? Olha isso, pessoal. A gente não está falando nem de colocar painéis solares em todo o território onde você tem ali a faixa onde está o deserto do Saara, dos mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, que é um pouco maior até do território brasileiro. 1% disso, pouco mais de 1,2%, com painéis fotovoltaicos seria necessário para acabar com a demanda hoje, claro, mundial, de energia. E assim, estamos falando de energia limpa, mas não é tão simples, né? E aí você olha para o território brasileiro e fala, pô, o Brasil também não tem um potencial terrível para poder produzir? Temos um grande potencial, mas temos alguns desafios e obstáculos que são enormes, como preço, tipo de tecnologia, vontade do governo, vontade da iniciativa privada, lobby de algumas empresas, tem muita coisa envolvendo isso, então não é puro e simples de superar não. Mas, vamos lá. Vamos analisar aí essas possibilidades e fazer analogias com o Brasil. E financeiros. E como esse projeto mudaria drasticamente o clima no deserto. Geralmente, um campo de painéis solares é construído para prevenir mudanças no meio ambiente. Mas no caso do Saara, esses painéis seriam a causa de mudanças locais. Se nivelássemos o terreno do deserto com painéis solares gigantes, isso faria a quantidade de chuva na região dobrar. Com isso, teríamos um aumento de 20% na quantidade de vegetação cobrindo o solo. Olha aí, um impacto já positivo se isso ocorresse. Claro que está no mundo da hipótese, né? Mas uma possibilidade bem interessante, inclusive, do ponto de vista de alterar as características dos ecossistemas locais, já que poderia direcionar fluxos de chuva para aumentar em até 20% a quantidade de vegetação que cobre o solo. Parece improvável? Bem, deixa eu explicar. A cor da areia do Saara é surpreendentemente clara, o que significa que ela reflete uma alta quantidade de luz e calor de volta para o céu. Se cobríssemos a areia com painéis solares escuros, teríamos uma quantidade maior de luz solar absorvida, fazendo a temperatura do solo aumentar. O ar aquecido subiria para a atmosfera, alcançando as regiões mais frias e ali, quando a umidade se condensasse, inevitavelmente causaria mais chuvas. Antes que a gente percebesse, um dos climas mais extremos do planeta passaria por uma mudança radical. Mas então, se além de trazer uma solução sustentável para a geração de energia, esses painéis solares ajudariam a tornar o maior deserto do mundo mais verde, o que estamos esperando? Não deveríamos estar construindo tudo isso logo? Na verdade, as coisas são um pouco mais complicadas. Para Deixar claro que aqui é o maior deserto quente do mundo, tá? Nada é tão simples quanto parece. Deixar claro também que nós estamos falando aqui de uma tecnologia que não está bem desenvolvida ainda com relação aos custos dela. Para se instalar uma quantidade tão grande, tão significativa de painéis solares, o custo disso também seria elevado. E a gente tem um problema também, né? Vamos levar essa energia para outras regiões do planeta, onde a demanda por ela é muito grande. Só que quanto mais distante a gente leva essa energia, maior a probabilidade de perda dessa energia para a natureza, para o ambiente. Então, o ideal não é você carregar essa energia para lugares muito distanciados, para milhares de quilômetros de distância entre os continentes, mas sim que essa energia pudesse estar sendo utilizada ali próximo de onde ela está sendo produzida, tá? Então, tem alguns desafios que o futuro pode até melhorar com o desenvolvimento de novas tecnologias, mas não é tão simples quanto parece. começar,
Seria incrível produzir energia suficiente para todo o planeta. Mas a gente também teria que dar um jeito de levar essa energia para todo mundo. A Europa seria provavelmente o primeiro lugar a receber a energia. Exportar energia sustentável poderia ser positivo para diversos países africanos, mas será que eles teriam os meios para fazer isso? Atualmente, a rede elétrica no continente africano já não é muito confiável. E os países precisariam de cabos entre 800 e 3 mil quilômetros para levar a energia aonde ela precisaria chegar. Transportar energia por longas distâncias leva a uma perda de até 10%, o que significa que um projeto caro ficaria ainda mais caro. E de onde viria todo esse dinheiro? A África tem alguns governos instáveis, do tipo que deixaria investidores multibilionários preocupados em investir em projetos como esse. Para piorar, esse seria um projeto a longo prazo e muita coisa poderia acontecer no caminho. Diversos países teriam que se envolver e, ao longo dos anos, alguns poderiam ter mudanças políticas que abalariam o processo ou poderiam até mesmo encerrá-lo por completo. Por mais incrível que o projeto pareça, ele não é fácil de ser implementado, nem dentro de um mesmo país. Quando se fala em troca de poder, não continuidade de políticas públicas, isso não é só no Brasil, não. O pessoal acha que é só aqui que acontece de mudou o presidente, mudou o governador, o prefeito e tudo muda. Não, na verdade isso é no mundo todo. Na maioria dos países, em grande parcela dos países, principalmente os países em desenvolvimento, a maioria dos países do continente africano são países em desenvolvimento, você tem políticas muito frágeis, né, que não se sustentam ao longo do tempo, e isso obviamente é um desafio enorme. E esse desafio enorme também torna tudo mais custoso. Nós estamos falando de um projeto, de um megaprojeto que seria caríssimo para poder implementá-lo. Claro que a venda dessa energia verde para outras regiões é interessante, mas levando em consideração que nós temos regiões muito distanciadas, criar essa rede de transmissão de energia para lugares tão distantes ainda encareceria ainda mais o processo. Isso tem que ser falado, tá? Não é tão simples assim. Vamos colocar e vamos resolver. Quem dera fosse assim, até para a própria região mais próxima dos países que estão ali sendo cortados pelo Saara. Você teria uma dificuldade que você não tem grande rede de infraestrutura que carregue essa energia elétrica para diferentes lugares. Imagina para levar para a Europa, para a Ásia, para outros continentes, muito difícil. Então tudo isso é caro e ainda diante de um cenário de instabilidade política, social, econômica dos diferentes países. Dependendo de interesse de iniciativa privada, dependendo de interesse de governos de diferentes países, sabendo das instabilidades que esses países muitas vezes eles vão passar por conta da questão política, sabendo das incertezas que o empresariado tem por conta desses países onde seria implementado o projeto. Você imagina que a gente tem muitos obstáculos e dificuldades que fazem com que seja muito difícil de se ir adiante, né? O melhor talvez seja tentar realizá-lo em uma escala menor. Talvez painéis solares possam ser usados para gerar energia em pequenas vilas africanas, ajudando a levar eletricidade a mais lugares. Mas isso é assunto para outro. E se gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de ICI. Muito bacana, né, pessoal? Trabalhar com essas possibilidades, entender essas possibilidades. Quando a gente fala de transição energética, a gente está falando de energia mais limpa, a gente pensar em formas de poder estar consumindo e produzindo o nosso dia a dia, respeitando os limites ambientais, com energias que sejam menos poluidoras, com energias que sejam mais sustentáveis a longo prazo. Só que os desafios são inúmeros, né? Esse caso aí do continente africano é um exemplo, que há uma possibilidade enorme, mas há desafios maiores ainda, né? Que é o caso do Brasil também, né? Não nessa mesma proporção do deserto do Saara, mas o Brasil tem uma grande possibilidade de investimento e desenvolvimento da energia fotovoltaica, da energia também dos aerogeradores, da energia eólica, que tem crescido, hoje é a segunda maior fonte de energia elétrica no Brasil, a energia eólica, mas ainda com muitas dificuldades, né? Com muitos empecilhos, ainda com alguns déficits, alguns problemas para se resolver com relação ao desenvolvimento das tecnologias. Quando pensa na energia solar também, ainda há um problema muito grande com relação à infraestrutura para estar abastecendo as casas no dia a dia, a falta de incentivo público, a falta de interesse também privado, a falta de interesse de criar um incentivo de consciência nas comunidades como um todo, e tudo isso faz com que esses projetos sejam projetos que fiquem no campo das ideias, muito mais das ideias, do que das ações práticas do dia a dia. Mas é importante pensar sobre isso, já que envolve diretamente o nosso dia a dia. Se você quer mais coisas que envolvam o seu dia a dia, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, utilize aí os links que estão no comentário fixado que ajuda o canal, considere se tornar membro para poder incentivar ainda mais, e tamo junto, daqui a pouco a gente volta com mais vídeos como esse, e vídeos sobre os fenômenos naturais do território brasileiro como um todo. Obrigado e até a próxima.